Olá, sou Clarice Casale, proctologista, e resolvi fazer esse vídeo que chama-se Tudo sobre Constipação Intestinal. Quero fazer aqui um grande resumão, te falando tudo que eu converso no consultório com os meus pacientes, para você entender que a prisão de ventre, a constipação intestinal, é muito mais complexo do que ela parece ser. Se você conhece alguém que sofre com prisão de ventre, constipação intestinal, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal para ter acesso a essas informações. Então vou começar falando o que é constipação intestinal, que parece simples, mas não é só não ir ao banheiro todos os dias. Inclusive, você não precisa evacuar todos os dias. Não sei se você sabia disso. A gente precisa, para não ter constipação, evacuar pelo menos 3 vezes por semana. Só que não basta isso. 25% das suas evacuações não podem ser com uma sensação de evacuação incompleta, não pode ser com esforço evacuatório, não podem ser realizadas manobras para ajudar a evacuar. Também é importante a gente saber a qualidade do bolo fecal. O bolo fecal tem que ter um formato adequado, não pode estar muito ressecado. Por isso é importante a gente observar as fezes para entender como é que é essa qualidade do seu bolo fecal. Então, considerando que você entra em algum desses critérios para constipação, e, mais importante do que isso, não tem nenhum critério para síndrome do intestino irritável, agora eu dei uma complicada, né? A síndrome do intestino irritável, ela também pode ter constipação, mas ela cursa com dor abdominal, distensão. Então, para a gente não caracterizar como intestino irritável, eu tenho que excluir essa doença e esses outros critérios. Para isso, você realmente precisa da consulta com o proctologista, porque é um pouquinho mais detalhada essa investigação. Então, considerando que você é constipado, cumpre algum desses critérios que eu falei aqui antes, não tem síndrome do intestino irritável, a gente vai começar a investigar a sua constipação. E como é que começa a investigação da constipação? Pelo básico, que é a causa mais frequente de constipação: dieta pobre em fibras. Então, mas quanto de fibra eu preciso comer para não fazer parte dessa dieta pobre em fibra? Quanto é necessário por dia? A gente precisa ingerir entre 25 a 30 gramas de fibra dia. O que eu explico aqui no consultório para os meus pacientes? Vamos pensar que a gente tem 3 refeições principais? Então precisa ser 10, 10 e 10. E agora eu vou dar um exemplo clássico que eu vejo aqui. A pessoa chega para mim e fala: eu tomo um café super saudável, café preto, um ovo mexido, não como pão, tirei carboidrato. Tem fibra? Zero. Zero fibra no café, já está devendo 15. No jantar, troca o jantar por um lanche super saudável, uma tapioquinha ou um pão de forma integral. Tapioquinha, 0 fibra. Omelete, 0 fibra. Pão de forma integral você vai chegar em 5. Então, esse é o exemplo clássico que eu vejo. Pessoas que têm supostamente uma alimentação saudável, porque não ingerem gordura, excesso de açúcar, até excesso de carboidrato, mas não se preocupam com o aporte de fibra. Além das fibras, o que a gente tem importante na alimentação? A gente precisa ingerir água adequadamente, porque as fibras precisam de água para funcionar. Quanto de água? Mais ou menos 35 ml por quilo, que vai dar mais ou menos entre 2 e 3, em média 2,5 litros por dia, que é, agora a maioria das pessoas se assusta muito, 1 copo de água por hora. Por quê? De onde eu tirei essa conta? De 8 da manhã a 8 da noite, 12 horas, vezes 200 ml, 2,4. Então, o que eu faço comigo aqui no consultório? Tem um copo aqui parado. Esse copo que fica aqui comigo me lembra que passaram-se 2 horas e eu ainda não enchi o copo de novo. Então, tem 2 horas que eu já perdi a minha meta.
Isso parece chato, mas ajuda, e não é só o nosso intestino que precisa de água, é o nosso organismo como um todo. E quando eu burlo esse mecanismo de fezes ressecadas que está me dizendo que falta líquido e introduzo um laxante, o que eu estou fazendo? Aquela pessoa evacua, mas o resto do organismo todo continua precisando da água que não foi ingerida. Bom, então descobrimos que essa pessoa, esse paciente que está aqui para mim, se alimenta bem, ele é constipado, mas ele se alimenta bem, ele ingere água bem, ele faz exercício físico. E então o que eu preciso pensar? Será que ele tem algum problema de saúde? Porque muitas doenças também cursam com constipação, como por exemplo, hipotireoidismo, o diabetes, Parkinson. Muitas doenças têm o uso de medicamentos associados que geram constipação, como depressão, como Alzheimer. Todas essas doenças neurológicas costumam cursar com medicamentos associados que levam à constipação. A pessoa não tem nada disso, então a gente vai seguir investigando. Não toma nenhum medicamento que prenda o intestino. Remédios para controle de dor crônica prendem o intestino. Remédios para emagrecer prendem o intestino. Essas injeções que muita gente tem usado hoje em dia, que são um grande avanço do tratamento do emagrecimento, do diabetes, causam constipação. Então a gente precisa muitas vezes entrar com um laxante enquanto a pessoa está usando esse tipo de medicamento. Mas eu posso ter passado por tudo isso e essa pessoa ainda não descobri, porque eu não bati em nenhum desses problemas até agora. Aí eu vou examinar o paciente. Quando eu vou examinar o paciente, eu percebo que na hora que eu peço para contrair o períneo, ela não consegue contrair bem, ela se enganou e relaxou. Ou eu peço para fazer força para evacuar e ela contraiu. Aí também me levanta um alerta de uma outra possibilidade, que é uma incoordenação da musculatura do períneo. Algumas vezes no exame eu percebo uma retocele. Então, no exame proctológico, eu consigo perceber ainda outras causas de constipação. Tudo isso feito, realmente eu não encontrei nada, a pessoa é uma pessoa constipada, teve uma mudança no padrão evacuatório, eu preciso de uma colonoscopia. Todo mundo acima dos 45 anos precisa investigar com colonoscopia e todo mundo que teve uma mudança da evacuação. Então, se você evacuava bem todos os dias, não começou medicamento novo, não mudou nenhum hábito, não mudou o local de trabalho, não deixou de beber água, você precisa investigar, mesmo que seja muito jovem, porque a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais casos de câncer de intestino em pessoas jovens. Quando tem um sinal de alerta, além da constipação, se você tem sangue nas fezes, muco, essa mudança do padrão evacuatório, são todos indicativos, emagrecimento também, super importante, são todos indicativos de que a gente precisa pensar e afastar a possibilidade de câncer de intestino. Para investigar essas queixas aqui do assoalho pélvico, do ânus, detectadas na consulta, a gente precisa de exames complementares, como a manometria, que é um exame que mede as pressões do ânus, a defecorressonância, que é um exame que avalia a evacuação dentro do aparelho de ressonância, ou um ultrassom 3D da região perianal, da região do canal anal, na verdade, para investigar como essa musculatura está funcionando durante a evacuação. Isso tudo vai mostrar pra gente possibilidades de doenças do períneo, que não vão ter nada a ver com a dieta pobre em fibra, com a falta de água. E isso, por mais incrível que possa parecer, acontece muito e chega muito aqui no consultório. São pessoas que dizem pra mim, eu já fiz todas as dietas do mundo e não consigo melhorar. Mas nunca foi ao proctologista, troca de nutricionista, troca de gastro, mas nunca procurou o proctologista. Então nunca foi examinado, o períneo nunca foi examinado e a gente nunca vai conseguir descobrir algumas dessas possibilidades sem ter investigado o períneo. Bom, então investigamos tudo de constipação e agora o mais importante, como é que a gente vai resolver, né? Como tratar? Primeiro, ajustando a alimentação. A gente tem que ter um foco em chegar na meta diária das fibras. E aí, nessa hora, eu ouço muitos pacientes falando: não me venha com essas fibras, porque eu já tomei todas e elas não adiantam nada.
Por que eu ouço isso muito e por que isso faz sentido? Porque um sachêzinho de fibra tem 5 gramas. A gente precisa de 25 a 30. Então não adianta você tomar um sachê de 25 gramas ou 2 sachês, que já deixa super distendido, é super desconfortável, porque você não vai chegar na meta diária. Quem faz jejum intermitente, por exemplo, que também está super na moda, que eu não sou nem um pouco contra. Você faz jejum intermitente, você pulou uma refeição. As suas próximas 2 refeições precisam ter o extra das fibras que não foram ingeridas naquela primeira. E não adianta a nutricionista te passar uma dieta e você começar a cortar um monte de carboidrato, um monte de verdura, para ficar mais com a proteína e tentar misturar um low carb com a outra dieta, porque você vai acabar tirando a fibra que foi calculada ali pelo profissional, mas que você acabou modificando um pouquinho, isso eu vejo direto, e a dieta não vai ficar boa. Então, suplementar fibra com alimentação. Alguns medicamentos têm suplementação de fibra sintética, além dos sachês, a gente tem essas estratégias. E daí para frente, a gente tem que pensar em medicamentos. Medicamentos laxantes que são saudáveis, que não são esses laxantes irritativos tipo sene, cáscara sagrada, porque esses todos viciam o intestino. Então, essa é uma outra parte difícil do processo, que é convencer a pessoa que toma um comprimidinho, que dá super certo, mas que vai viciar e a longo prazo eu não consigo manter. Então, eu preciso normalmente trocar um comprimidinho por uma série de laxantes, por uma série de estratégias para começar a regular esse intestino. Essa parte da regularização do intestino passa também por uma modulação da flora intestinal. O que é isso? É eu equilibrar e reajustar as bactérias boas e as bactérias más do intestino, tentando fortalecer as boas. Então a gente faz uma estratégia de modulação intestinal para fortalecer essas bactérias, depois entra com probiótico, com glutamina, que vai ajudar a melhorar as tight junctions, que são as junções entre as células, tudo isso para a gente tentar também melhorar a qualidade da flora e, num segundo momento, a longo prazo, melhorar a constipação. Fizemos laxante, ajustamos a dieta, modulamos a flora. E para quem tem o problema do períneo, o que tem que fazer? Fisioterapia específica, que chama fisioterapia pélvica, tem estratégias de biofeedback que vão ensinar aquela pessoa que tem uma incoordenação do períneo a evacuar melhor. Algumas vezes a toxina botulínica ajuda também a gente quando eu tenho um músculo muito apertado, além da incoordenação, ela vai relaxar essa musculatura para a evacuação acontecer. Elevar as pernas num banquinho não é mito, ajuda mesmo. Ajuda quem tem uma incoordenação ou um distúrbio ali do assoalho pélvico, porque quando retificar o reto, fica mais fácil para as fezes saírem. Então, essa também é uma parte de estratégia de modificação de hábito que funciona bem e ajuda na evacuação. Bom, diante de tudo isso que eu falei, o que eu quero deixar de mensagem aqui? Se você é constipado, você precisa de um proctologista. Você precisa de um acompanhamento multidisciplinar que vai envolver a nutricionista e o seu clínico, se você tiver algum problema de saúde. Porque o ajuste das medicações, dos hábitos de vida e da alimentação vão ser primordiais para a gente conseguir chegar no resultado final, no sucesso do tratamento. Espero ter te ajudado, com certeza esse vídeo vai ser importante para muita gente, então compartilha com quem você conhece que é constipado.